Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Como estamos? Aqui com vocês é o professor Anthony. Estamos aqui nas nossas aulas de matemática com um foco ali bem específico para os meus queridos alunos de 8º ano, mas nada impede, não é verdade? Aquele coleguinha ali que estiver precisando, tiver alguma dúvida e tudo mais, dá aquela indicada, né? Aliás, agora eu aprendi. Não se esqueça, hein? Se inscreva aí no meu canal, ó, ativa o sininho e dê aquele like. Tá vendo? Tô ficando craque, tô aprendendo com vocês, não é? Na verdade, tenho esse canal com o maior carinho e dedicação para vocês. Quando eu tô aqui, eu me sinto e vou lembrando de cada um. E muitos me pedem, né, para mandar um salve e tudo mais. Eu vou bolar um jeito bacana aí para tentar agradar todo mundo e não causar nenhum conflito entre vocês. Mas ó, um carinho gigante, ok? Preparados? Lembra onde estávamos? Qualquer coisa pega a sequência aí e vai acompanhando. Mas para hoje temos as operações entre polinômios, continuando com as divisões. Afiados? Animação total? De verdade? Então vem comigo, gente! Então, aqui estamos, né, meus queridos? Vamos lá! Olha só! Continuando, né? Agora nós vamos fazer as divisões e eu separei toda a estrutura em operações, né, das divisões entre os monômios e depois entre polinômios e monômios, ok? Mas o mais importante é a gente realmente entender aqui, ó, essas operações entre os monômios. De novo, se assemelha muito, né, à multiplicação entre os monômios, porque eu vou fazer o coeficiente dividido pelo coeficiente e a parte literal dividido pela parte literal. Aqui mais uma vez, se não lembro o que é parte literal, se não lembro o que é coeficiente, volta lá na aula em que eu falo, né? Tá aí a sugestão para vocês aí do vídeo, né? Em que eu falo dos monômios. Deixei a estrutura coloridinha do jeito que vocês gostam. Deixa eu pegar aqui. Precisando, nós vamos usando aqui. Do jeito que vocês gostam aqui, ó, coeficiente dividido pelo coeficiente. E sempre nessa ordem, hein? É esse da frente aqui dividido pelo de trás. Não importa quem é maior, quem é menor. Uma outra forma de apresentar a divisão, e que é muito comum, inclusive, é colocar em forma de fração, né? O que vem primeiro fica na parte de cima da minha fração, né? No numerador da minha fração, dividido pela parte de baixo aqui, ó, que é o denominador da minha fração. Aqui eu fiz um esqueminha bem bacana. Separei pedacinho por pedacinho. Coeficiente 20 dividido pelo coeficiente 5. Essa divisão é exata, né? O primeiro exemplo que a gente coloca é bem tranquilo, não é? 20 dividido por 5 dá 4. Aqui já vamos tomar cuidado, porque o que apareceu? Divisão de mesma base. Vou até colocar um asterisco aqui, ó, porque a gente tem que relembrar das propriedades de potenciação. Falei disso no vídeo da multiplicação e aqui de novo. Então, propriedades de potenciação. Qual que é essa propriedade? Quando você tem divisão de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então fiquem atentos, porque se aparecer a divisão de mesma base, a gente tem que ir lá e fazer com bastante cuidado. Combinado? Então olha só. A ao cubo dividido por A, outro detalhe que não podemos esquecer. A gente sabe que tem um expoente 1 aqui, não tem? Então vai ficar A elevado a 3 dividido por A elevado a 1. 3 menos 1
2. Sobra só a elevado a 2. b à quarta dividido por b à sétima, já é isso que vocês estão pensando mesmo. Vai ficar b elevado, 4 menos 7 fica menos 3, certo? Temos uma outra forma de apresentar esse resultado e mais uma série de informações. A gente poderia apresentar assim, ó, 4a ao quadrado sobre b ao cubo. Professor, cadê o sinal negativo? Lembra que o expoente negativo inverte a base. Lembra que aqui em cima, por ser b à quarta, significa que eu tenho o b aparecendo. Deixa eu mudar de cor aqui para não ficar muito sobrecarregado. Então, olha só, eu tenho b à quarta é b vezes b vezes b, certo? E aqui embaixo eu tenho b elevado à sétima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então agora, ó, o que a gente vai fazendo? Ó, sobrou b vezes b aqui embaixo. Então, por esse motivo que ou eu escrevo, né, usando a propriedade, 4 menos 7 fica menos 3, posso apresentar desse jeito a minha solução, ou posso colocar em forma fracionária. Professor, qual que é melhor? A que você sentir mais confiança, que tiver compreendido, enfim, não existe diferença, ok? Só que aí vale eu relembrar daquele detalhe. Olha que interessante. Lá nas classificações dos monômios, só era monômio se esse expoente aqui não fosse negativo, só era monômio se não tivesse letra aqui no denominador. Estão vendo que interessante? Ah, professor, então quer dizer que eu dividi um monômio por outro monômio e o resultado não é um monômio? Sim. E o que tem isso? Nada. Só não é um monômio. Ok? Por causa dessa configuração. Porque é a resposta. A divisão é essa aqui que tem como resposta. Combinado? Portanto, só fica a dica que naquele momento de classificação, a resposta deixa de ser um monômio. Já vi muitas questõezinhas aparecer, né? Ah, resolva e tudo e o resultado, né, da divisão entre um monômio com outro monômio sempre será um monômio? Opa, sempre não. Estamos vendo aqui. Vamos continuar. Eu quero que vocês entendam direitinho as particularidades que existem na divisão. Coloquei aqui, ó, já aumentei os meus monômios, estão vendo? Coloquei mais letras, tem letras diferentes agora. E aí, eu escrevi de um jeito já detalhado. Então, eu coloquei 15x ao cubo, y à quarta, a. O x ao cubo, eu escrevi o x 3 vezes, né? X vezes x vezes x. E o y à quarta, eu escrevi y vezes y vezes y vezes y. Por quê? Aí a gente vai tentar fazer por simplificação. Primeira coisa, o 15 dividido por 7 não é uma divisão exata. E muitas das vezes a gente cai numa dízima periódica. Então a gente precisa fazer a divisão? Não, a gente não precisa fazer a divisão. Vai ficar 15 sobre 7, sem problema nenhum. E agora, o x aqui, ó, eu posso cortar esse com esse com esse e esse com esse. Percebam que sobrou, né? 2x aqui embaixo. Meio óbvio, não é? Porque se eu fosse pela propriedade, 3 menos 5 ficaria menos 2. Então, não sei como que vocês vão preferir, mas eu vou escrever x ao quadrado aqui embaixo. Certo? Agora, o y, o que dá para a gente fazer aqui?
cortar só esses dois, ó. Sobrando y ao cubo lá em cima. Estão vendo? Também pela propriedade, ó, y à quarta, y elevado a 1. 4 menos 1 dá 3. Y ao cubo. Tranquilo. E aí tem o A lá em cima e o B embaixo. E o que a gente faz com eles? Nada. Nadinha. Se não dá para fazer, deixa eles quietos. Então eu vou colocar o A, ele continua aqui em cima, e o B vai lá para baixo. Só organizando minha resposta, né? Vai ficar 15y ao cubo A. Vou escrever aqui 15y ao cubo A dividido por 7x ao quadrado B. Ok? Percebam que houve só algumas reduções nos expoentes. Só isso. Então é essa a resposta, professor? Sim, é essa a resposta. Vamos praticar mais uma aqui? Ó, o que nós podemos fazer aqui? 32 dividido por 8. Ó, 32 sobre 8, que vai dar quanto? Aqui é exato, não é? Vai ficar 4. Percebam que o A não dá para fazer nada com ele. Então, deixa ele lá em cima. O B, felizmente, apareceu, né? B dividido com B. Ó, B dividido com B. O que a gente pode fazer? Simplificar. Que dá 1, que não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque aqui é tudo produto, é tudo multiplicação. E por fim, eu tenho o C aqui embaixo, que não tem nada que eu possa fazer com ele, ele permanece lá embaixo. Então o resultado final ficou 4A vezes 1 não faz diferença, então realmente esse B a gente cancelou ele, simplificou ele, né? E não precisa utilizar mais, sobre o C. De novo, ó, não é monômio. Fiz uma divisão e o resultado não é monômio. E para finalizar, agora bem rapidinho, agora a gente já está craque. Vamos diretão para a resposta. 45 dividido por 9 fica 5. X ao cubo dividido por x à sétima, vamos usar a propriedade. 3 menos 7 fica menos 4. Y à quinta dividido por y à quarta, 5 menos 4 fica 1. Pronto. Simples, rápido e fácil. Tenho certeza que agora vocês já estão arrasando. Combinado? Depois é só colocar em prática aí e não esquecer mais desses pequenos detalhes. Combinado? Galerinha, agora, se a gente tá craque para fazer essas divisões entre os monômios, entre polinômios agora vem de brinde. Agora é tranquilo. Por quê? Assim como lá na multiplicação a gente usava a propriedade distributiva, o tão famoso chuveirinho, aqui é a mesma coisa. Só que como se fosse ao contrário, né? Porque nós vamos dividir esse monômio com esse. Vamos dividir este monômio aqui pelo mesmo monômio de lá. E vamos dividir esse monômio aqui por ele também. Certo? Vamos fazer aqui, ó. Vai ficar 27 x à quarta y dividido, vou escrever em forma de fração, porque eu acredito que é o jeito que a gente visualiza melhor, certo? Mais, vou permanecer o sinal, porque mais com mais continua mais. Agora vai ficar 45x ao cubo sobre 3 x, y, e
Vou pegar agora menos com mais, vai ficar menos. E aí, 18xy dividido por 3xy. Viram a importância? Por que eu queria que vocês entendessem direitinho como que eu faço a divisão entre monômios? Porque quando aparecer polinômio dividido com monômio, o que eu vou fazer é um monte de divisão de monômios. Bacana? Então, olha só. Aqui vai ficar 27 dividido por 3, 9x² dividido por x, x ao cubo, y dividido por y, cancelou, encerra por aqui. Mais, agora vamos ver o que resulta nesse. 45 dividido por 3 dá 15. X ao cubo dividido por x, x². E o y apareceu ali de atrevido. Não tem nada que eu possa fazer com ele, então ele continua lá. Professor, podia ter escrito y elevado a menos 1? Poderia, sem problemas. E aqui, finalizando, menos 18 dividido por 3 dá 6. X dividido por x cancelou. Y dividido por y também simplificou ali, resultando em 1. Fica só 6 a resposta. Divisão de um polinômio por esse monômio resulta em outro polinômio, certo? Se aparecer algum termo semelhante e tudo mais, é aquela velha recomendação. Todo polinômio você dá uma olhada, vê se não existe termo semelhante. Combinado? Uma outra dica. Logo que eu acabei de fazer a distributiva, se eu tinha 3 termos aqui, a sua resposta também tem que ter 3 termos. Certo? Então fica de olho nisso. Combinado? Agora rapidinho, aqui para a gente concluir. Vou até fazer com a caneta só. Vamos lá, ó. Vai ficar 17a² b sobre 5ab². Mas eu podia ter colocado um sinal negativo aqui para a gente fazer um testezinho, né? Mas enfim. Mais 20a³ dividido por 5ab² menos 23b² dividido por 5ab². Estão vendo? Cada termo que aparece aqui, ó, do seu polinômio tem que ser dividido pelo monômio que está aqui, certo? 17 dividido por 5 já começo bem, né? Não tem divisão exata, vou deixar desse jeito. Aqui vai ficar o 5. A² dividido por A2 menos 1. Lembra? Expoente 1 ali, quando não está escrito. Sobra A. E B dividido por B², ou a gente deixa o B aqui embaixo, ou escreve B elevado a menos 1. Esse eu vou colocar o B aqui embaixo. Nós vamos fazer uma salada aqui para mostrar que não importa. Olha esse aqui, mais 20 dividido por 5 é uma divisão exata, dá 4. A² dividido por A fica A². E como eu não... tô fresco aqui, ó. Olha a enjoeira. B² aqui embaixo, eu não quero escrever aqui embaixo. Então, eu vou escrever B elevado a menos 2. Certo? Então, aqui, 23 dividido por 5 não dá divisão. 23 sobre 5. B² com B² já posso simplificar, sobrando só o A lá embaixo. Aqui eu vou voltar a escrever embaixo. Só para mostrar para vocês que não importa, né? Se eu vou escrever com expoente negativo ou se eu vou deixar ele fracionário. Isso não importa, ok? É uma questão de estética, de confiança, isso aí não tem nada a ver.
Pode ser qualquer uma das duas formas. E para finalizar, eu só quero lembrar uma coisa. Ah, professor, mas lá na multiplicação tem multiplicação de polinômio com polinômio. Cadê a divisão de polinômios entre polinômios, né, com outro polinômio? Aí, meus caros, é assunto para outra aula. É outro detalhe, a gente não tem uma importância muito grande assim no 8º ano. Então isso aí eu vou deixar por um assunto em uma outra oportunidade. Combinado? Pessoal, espero ter ajudado, ok? Espero que agora operações entre polinômios vocês estejam dominando assim, ó, arrasando. E até a próxima, galerinha. Fui!